Você já deve ter ouvido coisas de adolescentes ao seu redor, como ninguém me entende, me sinto tão sozinho. Mas então, por que sempre ouvimos esses comentários, principalmente de adolescentes? Existe algum motivo específico para isso? A resposta básica é adolescência e puberdade. Agora você deve se perguntar por que isso acontece. A puberdade leva consigo diversas mudanças. Então você acha que essas mudanças são apenas mudanças físicas? Claro que não. As mudanças são mentais, emocionais e psicológicas. Vamos dar uma olhada rápida nas várias mudanças pelas quais os adolescentes passam. Vamos começar com as mudanças físicas. A mudança mais significativa que a puberdade consegue é o aumento da altura. Para ser mais específico, o crescimento do corpo inteiro. Se você observar atentamente, pode perceber que, sendo criança, as meninas crescem em altura mais rápido. No entanto, ao chegar à adolescência, a altura dos meninos aumenta rapidamente. Você sabe por que o crescimento em altura é máximo durante essa idade? A principal razão é o alongamento ósseo. Esse é o momento em que os ossos longos surgem e que seus braços e pernas ficam alongados. No entanto, a taxa de crescimento, bem como o tempo necessário para o crescimento, será diferente nos indivíduos. Junto com os hormônios que provocam o alongamento dos ossos, em nosso corpo, nutrientes são igualmente importantes. Logo, o crescimento de várias partes nos leva à próxima mudança importante durante a adolescência. E o que poderia ser isso? Sim, estamos falando da mudança de forma. Não é possível que o corpo de uma pessoa só vai crescer em comprimento. Até a largura tem que aumentar para tornar o crescimento proporcional. Então, que diferenças encontramos nos adolescentes em comparação com as crianças? Nos meninos, descobrimos que os adultos possuem ombros mais largos. É por isso que os meninos começam a parecer mais robustos quando crescem. Por outro lado, as meninas experimentam o alargamento da região abaixo da cintura. Além disso, as meninas parecem ter ganhado mais peso. Essa foi a comparação entre diferentes grupos de idades, mas e dentro da mesma faixa etária da adolescência. Há alguma mudança perceptível entre os meninos e as meninas? Claro que sim. Em relação às meninas, os meninos possuem crescimento em seus músculos. Esta é a razão pela qual os meninos gostam de exibir seus bíceps para indicar força. Há mais uma diferença importante entre meninos e meninas adolescentes. Você consegue adivinhar essa diferença? Deixe-me dar uma dica. Quando você conhece um adolescente, depois de muitos anos, sua voz o surpreende. Você percebe que a voz dos meninos começa a se aprofundar. O que queremos dizer com isso? Isso significa basicamente que a voz dos homens muda um pouco para rouco de tom baixo. Há um engrossamento na voz dos meninos. Por outro lado, a voz das meninas não se aprofunda tanto. Com resultado, elas desenvolvem uma voz de tom mais alto. Mas por que isso acontece? Mas qual poderia ser o motivo disso? Bem, a razão principal é o aumento no tamanho da laringe. Agora, o que poderia ser isso? Todos nós estamos familiarizados com o termo caixa de voz, cientificamente chamado de laringe. Estamos dizendo que a caixa de voz aumenta. Nos homens, a laringe aumenta durante a puberdade. E assim podemos ver a caixa de voz ampliada. Encontramos uma protrusão na região da garganta quando os meninos crescem, a chamada maçã de Adão. E é por isso que a voz dos meninos é mais profunda do que as das meninas. Existem alterações comuns que encontramos em ambos, meninos e meninas? Claro que existe. Temos inúmeras variações que são vistas em adolescentes, independentemente de eles serem homens ou mulheres. Então vamos ver essas alterações. As espinhas no rosto descrevem uma das mudanças físicas mais significativas em adolescentes, e além disso, o problema é comum em meninos e meninas. O desenvolvimento de espinhas e acnes são características muito perceptíveis na adolescência. Durante a puberdade, a atividade das glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas é bastante alta. Espere um segundo. O que são exatamente essas glândulas? As primeiras, chamadas glândulas sebáceas, são aquelas que secretam uma substância oleosa, chamada sebo, uma mistura de vários óleos. Mas e qual será o uso do sebo?
Ele se destina a proteger a pele e formar um impermeável, bem como uma camada de lubrificante em torno dele. E para o segundo tipo de glândula, funciona como a secreção de suor. O objetivo principal é manter a temperatura corporal e eliminar os resíduos de produto até certo ponto. Se as secreções dessas glândulas fossem boas para nós, então como isso pode causar espinhas e problemas relacionados? Bem, essas secreções são boas apenas para a quantidade necessárias. No entanto, se a quantidade de secreções excede a quantidade necessária, elas definitivamente causam problemas. Isso é exatamente o que ocorre na puberdade. Uma vez que essas glândulas secretam um sebo excessivo e outros óleos, isso resulta na quantidade extra para vazar da pele. No entanto, os poros da pele ficam geralmente entupidos com óleo extra, e essas obstruções resultam em espinhas ou acnes. Mas ainda não discutimos o mais importante, a mudança física de cada adolescente. Sim, eu estou me referindo ao desenvolvimento do sexo, os órgãos. Mas espere um segundo, estamos dizendo que esses órgãos se desenvolvem durante a adolescência, né? Os órgãos reprodutivos também são referidos como as gônadas, que estão presentes desde o nascimento, mas se desenvolvem completamente durante a puberdade. O que isso implica? Significa que o homem ou a mulher agora é fisicamente capaz de se reproduzir. O que queremos dizer com isso é que o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, se considerarmos o caso dos homens, o desenvolvimento dos testículos, ocorre neste local. É um local para a produção de gametas, que são os espermatozoides. Da mesma forma, no caso das mulheres, encontramos o desenvolvimento de estruturas reprodutivas chamadas ovários. Por isso, dizemos que a puberdade é um trampolim para a idade adulta. Falando um pouco das características sexuais secundárias, um belo exemplo é o crescimento de barba. Você já viu meninas com barba longa ou aparada? Acho que não, né? Então, é um personagem exclusivo para meninos, que não é encontrado nas meninas. Para entender o conceito de caráter sexual secundário, outro exemplo no caso das mulheres, na mudança da puberdade, é o aumento das mamas, encontrados exclusivamente em adolescentes do sexo feminino. O crescimento de pelos no peito, sobre o braço e na região púbica são outros exemplos de caráter sexual secundário. Da mesma forma em mulheres, além do crescimento do cabelo e do desenvolvimento em repouso em torno da região púbica e sobre os braços. Todas essas mudanças são graças aos hormônios secretados pelas gônadas. Sim, os hormônios são os autores mais importantes nesse processo. As gônadas masculinas, chamadas testículos, secretam um hormônio sexual masculino que é chamado de testosterona, o responsável não apenas pelo desenvolvimento dos tecidos reprodutivos, mas também para o desenvolvimento do caráter sexual secundário masculino, e o mesmo se aplica ao sexo feminino. O hormônio chamado estrógeno, secretado pelos ovários, que provoca o desenvolvimento dos tecidos reprodutivos femininos, ao mesmo tempo que ocupa a responsabilidade de desenvolver o caráter sexual secundário feminino.